O pedreiro pediu que ele botasse o terreno mais para trás um pouco, 1 metro, para fazer a curva da caçamba. Então, 9 anos eu faço a minha calçada, eu faço e ele quebra. Eu faço de manhã e ele quebra de noite. Então, um dia eu me zanguei, peguei, porque quem come a carne rói os ossos. Peguei o bagulho e fui jogar na porta dele. E aí ele veio para me dar uma pisa, porque eu sou uma pobre viuvinha sem nenhum filhinho. Então, por isso que ele faz isso. Porque se ele disse que era amigo do meu marido, porque se ele fosse amigo do meu marido, ele era para dar uma penada por mim, não para ele mesmo querer vir me bater. Agora ele só não me bateu porque a minha irmã é covarda, fechou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele, porque a cara de mulher, de homem se respeita e de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede, a minha vida está na mão de Deus.